Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma programação do nosso Conecta 2020. A todos tenho orgulho aí e o prazer de estar junto com vocês nessa quarta edição do Conecta, onde nós estamos trabalhando com um tema voltado ao LGBTIA+, entre gerações. Durante todo esse mês de orgulho LGBTIA+, entre aí os dias 6 a 28 de junho, no canal do YouTube e Facebook, nós iremos reunir as pessoas interessadas pela causa LGBTIA+. Vamos conversar com ativistas, especialistas, artistas, estudantes e também com você, para discutirmos alguns dos temas mais importantes para a nossa comunidade. Cada final de semana, pessoal, a gente discute uma pauta diferente. Pautas relacionadas a questões de educação, questões relacionadas à diversidade na infância, representatividade, cultura pop, saúde sexual na adolescência, também os desafios da vida adulta para as pessoas trans e negras. E, por fim, nós também iremos abordar a invisibilidade das pessoas LGBTI idosas. Com muito prazer que nós informamos aí quem são os nossos grandes apoiadores, né, os parceiros desse programa, do Conecta 2020, aí, como a GoCase e o Facebook Brasil. É muito importante manter essas parcerias dentro das perspectivas LGBTIA+, para que nós possamos cada vez mais tornar esse nosso movimento inclusivo e visível para toda a nossa comunidade. Essa programação ela é transmitida simultaneamente no canal da Todes Brasil, no YouTube, e também na página da Todes Brasil no Facebook. Nos acompanhem durante esse mês para poder debater e conhecer um pouco mais sobre como que esse movimento LGBTIA+, vem acontecendo entre as mais diversas gerações. Vamos falar desse LGBTI+, intergeracional. E para a nossa noite especial de hoje, nós vamos trabalhar com dois temas. Um tema relacionado à educação, como é que é o papel da educação, como é que a comunidade LGBTIA+, está sendo reconhecida e tornada visível, em outros momentos invisível, dentro desse espaço educacional. E num segundo bloco, nós iremos para o mundo pop, nós iremos falar como que está acontecendo, como que é o poder da representatividade na formação dos indivíduos LGBTIA+. Tá? No nosso segundo momento, nós teremos convidadas mais que especiais, Jamine Patrícia, Nanda Costa e Alan Lan. Todos estão bem convidados aí para acompanhar conosco essa noite. Então, nesse primeiro bloco que nós vamos dar início, nós vamos falar sobre a LGBTfobia no sistema educacional brasileiro e a evasão de LGBTIs da escola, e teremos como duas grandes convidadas especiais a Luma Andrade e a Mara Beatriz. É muito importante, eu vou apresentar, por certo, essas duas batedoras, essas duas incríveis mulheres que estão aqui atuando dentro da perspectiva LGBTI na escola, porque nós vamos ter aqui duas pessoas que se encontram dentro de uma proposta de movimento. Então, primeiramente, eu vou chamar a Luma, que a Luma é uma grande pesquisadora no tema da LGBTI dentro das escolas, e posteriormente a gente vai chamar a Mara, que faz parte das Mães da Diversidade, e que ela, de uma outra perspectiva diversa da Luma, vem enfrentando essa batalha, seja na sua própria vida pessoal, como também na vida pública que ela vem assumindo. Então, para chamar a nossa primeira convidada, a Luma Andrade, eu quero apresentar ela como a nossa primeira travesti doutora e docente universitária do Brasil. Uma grande conquista, um grande orgulho, muito parabéns à Luma. Ela foi presidenta das ONGs, Associação Russana da Diversidade Humana, e da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABEH. Ela é vencedora de diversos prêmios, incrível, acho que um dos maiores prêmios que você pode ter vencido, acho que está muito bem relacionada a essa sua conquista formal. Mas ela é vencedora do primeiro prêmio de ciências do MEC, pela CNPq e da ONU, vencedora também do prêmio Educando pela Diversidade Sexual, um prêmio proposto aí pelo nosso Senado Federal, vencedora do prêmio Arthur Guedes. Ela foi conselheira nacional no CNDC LGBT e é autora do livro Travestis na Escola.
assujeitamento e resistência da ordem normativa. Luma, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Eu vou lhe dar aqui uns 2, 3 minutinhos para você complementar a sua apresentação, você dar uma boa noite para os nossos pessoas que estão assistindo aqui conosco, para que eu possa depois fazer a chamada da Mara. Seja bem-vinda, Luma. Bem, é um prazer estar aqui participando desse momento, onde podemos disseminar um pouco mais do conhecimento a qual eu vivenciei tanto na minha história de vida quanto na produção acadêmica, né? Então, tanto é algo de estudos acadêmicos como é de vivência, né? Esses conhecimentos, eles são muito relevantes, principalmente para a população LGBTIQ, por conta da diversidade e da forma como nós estamos dentro da sociedade. Porque nós estamos diante de uma sociedade muito machista, conservadora, né, que não respeitam as diferenças ainda, e que se faz necessário uma mudança de paradigma, né? E esse estudo e todo esse pensamento da presença da diversidade, principalmente de uma travesti na escola, me fez potencializar a produtividade do conhecimento nessa área, porque no Brasil, os grandes teóricos só falavam das travestis e transexuais no campo de prostituição. Não que isso não seja um lugar possível, é um lugar possível, mas o problema é ser o único lugar para uma travesti e uma transexual poder sobreviver na sociedade, enquanto outras não desejavam estar naquele lugar. E aí, várias outras possibilidades poderiam ter, se não aquela, porque faltava estímulo, faltavam políticas públicas para poder buscar esses caminhos, trilhar outras possibilidades. E é nessa perspectiva que eu venho fazer o trabalho de hoje, dialogar com vocês, em um olhar na escola e utilizando um conceito que eu desenvolvi a partir dos meus estudos, não de uma evasão, porque quando a gente chegava nas escolas, os gestores diziam, não, as travestis, as transexuais e as afeminadas, né, não querem nada, elas se evadiram, ela teve a oportunidade e se evadiu. E quando eu ia dialogar com as interlocutoras, eu percebia que a história não era bem essa, né? Na verdade, se tratava de uma evasão involuntária, ou seja, tudo bem, nos registros ocorre como uma evasão. Vai ser informado a Secretaria de Educação do município, a Secretaria de Educação do Estado e o Ministério, né, da Educação como uma forma de evasão. Mas aí eu trago a problemática dentro do trabalho. Que tipo de evasão é essa? Porque ela não desejava sair da escola. É algo que é induzido. Luma, eu acho que estamos tendo um pequeno probleminha aqui de conexão. Acho que se você puder só repetir, acho que esse último minutinho sobre a tua construção dessa história da evasão, que deu uma pequena cortada. Pessoal, enquanto a gente vai verificando aqui a questão da nossa técnica da conexão, eu vou deixar para fazer só um breve agradecimento à Luma quando ela retornar, para que, afinal de contas, é direcionado a ela, essa mulher tão especial. E eu quero, então, aproveitar para chamar a nossa segunda convidada, a Mara Beatriz. A Mara Beatriz é uma mulher incrível, eu tive o prazer de conhecê-la, além das histórias dela, mas eu tive agora o prazer de conhecê-la durante uns bate-papos que tivemos via WhatsApp. E a Mara, ela é cearense, filha de gaúcha com cearense, nasceu em Fortaleza, nordestina da Gema. Ela é graduada em letras e também em jornalismo. Ela contou para mim que ela é casada com Jânio há cerca de 20 anos. Só tem uma filha, a Lara, que é um dos nossos grandes orgulhos aqui de notícias sobre essas histórias de pessoas trans na escola. A Lara é uma adolescente trans
que nós hoje iremos debater um pouco, conversar um pouco sobre essas histórias dessa família. Ela entrou de cabeça no coletivo Mães pela Diversidade. E esse coletivo, ela nos diz que busca levar amor aos filhos LGBTIA+, e mediar um diálogo com as famílias que ainda não abriram totalmente seus corações para esses filhos. Então, com muito prazer, a gente tem aqui a convocação, a presença dessa ilustre Mara Beatriz, uma mãe que muito nos orgulha. É muito bom estar aqui contigo. Nós estamos hoje, então, tendo esse tema, né, sobre LGBTfobia no sistema educacional brasileiro. Estamos aqui presente com a Mara e com a Luma. A Luma teve um pequenininho problema técnico, tá, Mara? Só para poder aqui contextualizar contigo. E aí, Luma, eu vou pedir só a gentileza, que como eu fiz a chamada da Mara, a Mara também vai falar uns 3 minutinhos para dar uma boa noite para todos. E aí a gente retoma com a sua fala, tá? Que você estava falando sobre esse conceito, essa identificação diversa da evasão que você localizou, para você poder encerrar o tema e a gente dar início a esse nosso grande bate-papo, tá bem? Mara, por gentileza, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Obrigada, Tom. Boa noite a todos. Boa noite, Luma, tudo bem? Luma também é aqui do Ceará, né? Uma pessoa muito querida e, assim, um orgulho para todos nós, né? Porque se destaca na comunidade. Então, assim, para quem tem uma filha travesti como eu tenho, que é adolescente, é sempre muito bom ter pessoas em quem se espelhar, né? Tem pessoas que você vê que estudaram, que fizeram um doutorado, ou que estão bem no mercado de trabalho, que são felizes com suas famílias. Eu acho muito importante para o público LGBTIQ+, entender, e principalmente para os pais, né? Porque o meu recado é muito mais voltado para o pai e para a mãe, né? O meu lugar de fala é esse. Entender que a sua família não acaba quando você descobre que seu filho é uma dessas letrinhas, é lésbica, é gay, é trans. Muito pelo contrário, que a gente pode somar forças e pode ser uma família comum, uma família feliz, uma família cheia de forças, unida, com muito amor, né? Com o amor, levando o amor da família, que é o primeiro amor que a gente tem na vida, é o da mãe, né? É o do pai, que às vezes o do pai nem tanto, né? Que a gente vive numa sociedade muito machista, mas principalmente o da mãe, que é o fundamento, né? É aquele ser que, seja gerado no coração ou na barriga, é quem te dá o suporte, né? Então, eu acho que o LGBT, quando ele sente que pode sofrer violências, sejam físicas ou simbólicas, fora de casa, mas que em casa ele tem ali uma pessoa que te ampara, uma pessoa que está lá para ser escudo, para estar de mãos dadas com você, seja o que acontecer, isso faz toda a diferença. Para Lara, que é a minha filha, com 12 anos, ela disse que era trans, com 13 ela foi expulsa da escola onde ela estudava, por conta de transfobia. Então, eu acredito que se eu não fosse uma mãe amorosa, se eu não tivesse essa cabeça aberta e visse que não muda nada, que a minha filha é igual, é a mesma pessoa maravilhosa, incrível, né? A mesma criança que eu eduquei para ser carinhosa, meiga, responsável. Então, que não muda nada e eu tenho que ir em defesa dela, eu acho que teria sido muito difícil, e aí entra na questão da evasão escolar, entra na questão da pessoa pensar em suicídio, pensar em várias coisas que poderiam ser evitadas se tivesse o apoio da família. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui, Mara. Luma, se você quiser só encerrar, em razão da falha técnica ali, um minutinho aí para a gente poder dar início às primeiras perguntas, será de muito bom grado para nós. Bem, só reafirmando o conceito elaborado que está exatamente no meu livro, né, Travestis na Escola, Sujeitamento e Resistência à Ordem Normativa, esse livro aqui, onde eu faço esse debate, trago exatamente essa forma de pensar, porque Berenice Bento ela vai trazer essa discussão e ela vai dizer que se trata de um processo de expulsão, né? De fato, é um processo de expulsão das travestis, das transexuais, das afeminadas, do espaço escolar. Mas para os registros dos gestores e para os sistemas educacionais, não entra como um processo de expulsão. E aí
eles não entendem dessa forma, porque os registros estão como evasão, né? Então, qual foi a minha contribuição? Tudo bem, já que vocês dizem que se trata de uma evasão, é uma evasão, só que não é o desejo daquela pessoa. Ela foi vítima de um processo. Então, que seja dada a visibilidade para um processo de evasão involuntário, né? Que aí eu desenvolvo esse conceito de evasão involuntária. Como é que ela ocorre? Por que a importância de se tratar como algo involuntário? Para os próprios sistemas educacionais e os gestores das escolas perceberem que tem algo errado, quer dizer, a própria escola, ela produz o processo de evasão involuntária, né, produzida por essas jovens, por esses jovens, e não se dá conta disso, né? E pior ainda, além dessas pessoas se evadirem, elas vão entrar num julgamento de dizer que é porque elas não querem, quer dizer, além de não ter a possibilidade de estar naquele lugar, ainda são consideradas culpadas, onde, na verdade, elas são vítimas de um processo de negação dessa existência desses corpos, né? Então, dada essa circunstância, a importância de trazer esse debate. Por exemplo, esse livro trouxe contribuições. Esse livro trouxe grandes contribuições para a nossa sociedade brasileira, né? A questão do nome social, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará se baseou e se fundamentou também com base nessa produção. O próprio Conselho Nacional de Educação se fundamentou nessa obra. Eu fui fazer a defesa no Conselho Nacional de Educação, mostrando a importância da utilização e do respeito a essa diferença, a essa singularidade. Então, é uma obra que produz um impacto e produz políticas públicas singulares e fundamentais para a sobrevivência das travestis e transexuais dentro desse espaço escolar, né? E das pessoas também que não estão de acordo com as normas dos padrões hegemônicos para o que se pensa em relação a gênero na sociedade, né? Ai, que bom ouvir isso de você, Luma. Que bom estar aqui com você, Luma, com você, Mara. Só antes da primeira pergunta, eu quero, talvez aqui me retratar um pouquinho e dizer para você, Luma, que você realmente concretiza aquilo que Bell Hooks fala da teoria crítica. Você traz toda uma luta, toda uma perseverança de vida sua particular e consegue conquistar esse espaço acadêmico. Você teoriza uma dor individual sua. E isso é muito difícil. Eu tenho certeza, eu imagino o quanto você deva se identificar em milhares de formas com essa sua pesquisa. Então, parabéns, assim, eu li um pouco da sua tese, não tive tempo de ler inteira, mas eu acredito que foi ela que se transformou nesse livro, tá certo? Eu acredito que sim, né, porque o tema é muito similar. E é incrível o que eu li lá, os resultados, os dados, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses conflitos binários, esses conflitos de banheiro, que eu quero destacar mais à frente aqui do nosso debate, para a gente criar aqui um ambiente um pouquinho mais polêmico que se torna necessário. Então, eu gostaria de inaugurar com a primeira pergunta para vocês, como que as mães, como que os pais, eles podem contribuir, e como que eles devem fazer isso, para que o espaço educacional seja um espaço mais inclusivo na diversidade e transforme esses dados e transforme essas questões evasivas para a permanência dessas pessoas LGBTIA+, em especial das trans, das travestis e dos trans também. Falando um pouco da experiência da minha família, né, e do Mães pela Diversidade também. No Mães, a gente sempre, primeiro, procura conversar com os pais e as mães a que a gente tem acesso, né, pais e mães de pessoas trans, e tanto binárias quanto não binárias, e mostrar que não tem nada demais e que elas não estão sozinhas, né? Quando a gente está num grupo, a gente se sente fortalecido. Então, quando eu entrei no Mães e quando cada uma das mães entrou lá no Mães pela Diversidade, é muito gostoso você saber que tem outra mãe, que tem outro pai, que tem um filho naquela mesma situação, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que ela é uma pessoa como qualquer outra, né? Continua sendo uma pessoa como qualquer outra,
que a orientação sexual dela ou a identidade de gênero dela não vai fazer diferença. O que é que faz diferença? O medo da gente. A gente tem medo da violência externa. E para isso a gente precisa se fortalecer. Então, quando a gente está no coletivo, isso é muito mais fácil, isso é muito mais doce. E aí, quando eu soube da Lara, o coletivo ainda não existia aqui em Fortaleza. Então, foi uma luta, a princípio, individual. Eu cheguei na escola, apresentei a Lara como uma menina trans, ela já estudava lá desde os 2 anos de idade, e ela tinha 12, ou seja, fazia 10 anos que toda a comunidade escolar já a conhecia, só que como menino. E aí eu disse, olha, ela me relatou que é uma menina trans, eu a levei a um centro de referência LGBT que tem aqui em Fortaleza, que se chama Janaína Dutra, que por sinal é o nome de uma mulher também travesti, que é de grande luta aqui do Ceará. E aí eu disse, levei lá no centro de referência, ela está tendo todo um acompanhamento necessário por parte de toda uma equipe interdisciplinar, mas o mais importante é que eu quero abrir as portas para um elo entre a família e a escola. Eu quero aprender com vocês e quero que vocês aprendam comigo, né? Para que seja fácil não só para minha filha, mas para todas as outras crianças, para todos os outros pais. Que haja esse entendimento. Eu acho que quando a gente vai por esse caminho do entendimento, é sempre mais fácil. Quando não há o entendimento, a gente vai pelo caminho da lei, né? Mas eu busquei isso. A escola, a princípio, ela se mostrou bem receptiva, mas esperou chegar o final do ano para me dizer que a minha filha, que ela estava convidada a procurar uma outra escola em que ela se sentisse melhor, porque lá eles não tinham condições de acolhê-la. O que foi a minha reação? Não existe nenhuma escola preparada para receber a comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans. Nós é que temos que fazer essa escola. Nós, como pais, como professores, alunos, funcionários, isso é um dever de todos nós, construir esse espaço que seja aberto à diversidade. Então, tanto faz, sei lá, como em qualquer outra escola que a minha filha vá, ela não vai ser única, vai ter lésbicas, vai ter gays, vai ter pessoas trans. As estatísticas mostram, né? Então, quer dizer que só na sua escola que não tem LGBT, como assim? Vai ter LGBT em todos os lugares, em todos os espaços, e esses espaços têm que estar preparados para recebê-los. Então, levei as resoluções, levei todas as normas, tudo que compete à educação para iniciar esse diálogo. Disse que havia profissionais que podiam palestrar sobre isso para os pais, para os professores, que podia ser feito dinâmicas, gincana, várias outras coisas para envolver os alunos nesse respeito à diversidade. Mas houve isso e eu tive que ir para a defensoria, né, buscar os meus direitos, porque não fui escutada, minha filha não foi ouvida. E depois continuamos pela justiça esse caminho. Mas eu acho que é por aí. Primeiro tentar o diálogo e, se não funcionar, buscar os nossos direitos pela outra via. Exato. Luma, como é que você, como pesquisadora, docente, você que está nesse lado interno da educação, né, institucionalizada, como é que você vê essa relação entre essa sociedade civil, os pais, com essa contribuição para a construção desse espaço LGBTI+, dentro das escolas? Eu não consegui te ouvir direito. Essa construção do espaço existente entre as mães e os pais na escola. Você, como integrante desse espaço educacional, como que você vê isso? Isso é muito recente, né? Quando eu fiz o meu estudo, falando um pouco também da minha realidade, trazendo um pouco de um momento em que nós não tínhamos o debate sobre essas possibilidades de existência dessas singularidades, né? Principalmente travestis e transexuais dentro do espaço escolar,
Na minha vivência, eu não tive essa possibilidade, porque em nenhum momento se existia nenhum debate sobre essas questões, né? Então, eu fui muito enfrentando os obstáculos que tinha. Ora, eu era filho de agricultores analfabetos, né, do interior do estado do Ceará, vivendo em situação de pobreza, né? Não tinha incentivo do meu pai para estudar, minha mãe que me incentivou um pouco mais, e eu só via a escola como uma possibilidade de poder sair daquele lugar, né? E ter uma possibilidade de uma vida melhor. Então, eu fui trilhando esse caminho, né? Eu fui trazendo o debate, o meu corpo foi falando, né? O tempo todo eu não era aceita nesse lugar. E a família eu não tinha como colocar, porque como eu iria trazer a família para discutir o que eu estava sofrendo da escola, né? Eu não podia ter intervalo escolar porque eu era espancada, porque eu ia brincar com os meninos, não era aceita, né? Eu não tinha direito à merenda escolar, eu tinha que ficar dentro da sala de aula como se fosse uma criminosa, porque eu não poderia ter lazer, eu não poderia me alimentar, porque se eu saísse, eu ia ser espancada, né? Eu já tinha sofrido isso, eu já sabia como era o processo. Então, eu tive que abdicar de muitas coisas. E se eu chegasse em casa e fosse dizer para a família, isso se complicava ainda mais, né? Porque eu poderia trazer uma questão de uma família tradicional, né, conservadora, que iria complicar ainda mais minha situação. Então, eu preferia sofrer, né? Não ia para o banheiro, não podia utilizar o banheiro, sofria dores, né, atrozes, sem poder fazer as necessidades fisiológicas, porque eu não poderia ir para o banheiro masculino, não poderia ir para o banheiro feminino, e, enfim, era dado não lugar, ou seja, a minha existência não era aceita naquele espaço. E eu tive que negociar muitas vezes essa existência para poder estar nesse lugar. É, Posteriormente, eu vejo a realidade também das minhas interlocutoras, que é em outro momento, em outro período, que aí já ocorre um pouco de debate, né? Porque já tem pessoas trazendo um pouco da discussão da travestilidade, da transexualidade, mesmo que seja ainda num campo que não é o campo educacional. Porque a primeira obra que traz travestis e transexuais no espaço da escola é a minha obra. Por isso que ela se tornou um clássico no Brasil em relação a essa produção. E ainda mais, por ter sido feita por uma pessoa travesti, né? Então, esse conhecimento, ele começa a problematizar essas questões, e as minhas interlocutoras, ela começa a ter uma realidade diferente da minha, porque cada época ela traz um pouco um diferencial, né? E pelo que a gente percebe, as minhas interlocutoras não sofreram algumas coisas que eu tive que passar, né? Então o debate já estava começando a chegar, né? As discussões, né? As novas políticas que estavam acontecendo, trazendo essas temáticas para poder dar a possibilidade dessas pessoas existirem, né? E aí o que ocorre? Eu particularmente tive várias interlocutoras que os pais, quando souberam que elas eram travestis, transexuais, foram colocadas para fora de casa, né? E aí não tem apoio nenhum. Eu, particularmente, eu fui colocada para fora de casa. Quando minha mãe faleceu, o meu pai me colocou para fora de casa. E eu tive que me virar. Ora, o que eu iria fazer? Eu não tinha mais o seio familiar para poder sobreviver. Então, eu tive que buscar minhas alternativas de sobrevivência. E algumas das minhas interlocutoras também vivenciaram essa realidade. Então, de não ter o apoio. E é o que acontece na maioria dos casos, né? E por incrível que pareça, essa realidade não é a realidade só da sociedade brasileira, né? Hoje eu estou aqui no pós-doutorado em Portugal, em Lisboa, estou fazendo um estudo também sobre as pessoas travestis e transexuais, do que fazem parte da língua portuguesa, né? Eu chamo até de lusotransfonia, travestis e transexuais vivendo em Portugal, né? Que aí você pega as pessoas que vêm de países de língua portuguesa, né? Da África, do continente africano, do Brasil, essas pessoas travestis e transexuais que estão aqui em Portugal. E aí a gente percebe, inclusive dialogando com portuguesas travestis e transexuais, que a realidade não é muito diferente. Isso é um processo do quê? Da cultura que foi imposta para todos nós,
né? Uma cultura machista, sexista, que não aceita as diferenças, né? É algo que está em comum dentro dessas culturas. E aí fica muito difícil, às vezes, encontrar pais e mães, né, que aceitam essa diferença. Logicamente, nós estamos em uma progressão, e em alguns casos se percebe que existe essa abertura. E quando se tem um apoio familiar, é outra história. Uma coisa é você pegar uma pessoa, travesti, transexuais, LGBT no geral, que tem um apoio familiar, né, no seio familiar, para poder seguir em frente, né, buscar os seus sonhos, né, buscar suas alternativas, e outra é você ter logo esse direito à família descartado da sua vida, né? Então, quando você não tem a família, você vai buscar quem, né? Aí a família não te ampara, você vai procurar a religião, qual é a religião que vai amparar, né? Você vai buscar o trabalho, como você vai trabalhar se a escola não te aceita para você ter uma formação profissional mais adequada no mercado de trabalho. Então, a sociedade cria uma sistemática de negação que torna a vida dessas pessoas completamente nuas, né? Horrível. Existe um conceito muito interessante que é o conceito de vidas nuas. E isso se encaixa muito bem para as pessoas travestis e transexuais que vivenciam essa realidade. São vidas nuas, que não é só de roupa, né, como as pessoas visualizam às vezes nos campos de prostituição, mas são vidas nuas de direito, de dignidade, de cidadania, vidas nuas e esquecidas, né? E aí a gente precisa trazer o debate para dizer é necessário que esses pais e essas mães possam dialogar, já que as discussões já chegam, ou pelo menos estava chegando com maior intensidade nas escolas, que essas discussões chegassem também até as famílias, né? Porque a escola também é uma ponte para realizar esse trabalho. E aí é uma conscientização das famílias dessas diferenças, para o respeito a essas diferenças, né? E até denunciar os casos que são inaceitáveis, porque uma menor ser abandonada pela família, isso é um crime, né? Isso não é só com as pessoas travestis e transexuais, é com qualquer adolescente, criança que for abandonado pela família, por uma questão qualquer, isso é um crime. E nós não podemos admitir isso. A escola não pode comungar com essas ideias e querer penalizar essas pessoas por conta dessa diferença. Porque muitos dos gestores e gestoras, professores e professoras, vão utilizar desses artifícios de negação para poder tentar mudar a pessoa e dizer, não, ou você muda ou você vai sofrer isso a vida toda, ou você muda ou você não vai conseguir nada na sua vida. Não é esse o papel da escola, né? O papel da escola é dizer, você é um ser humano com potencial e você tem que buscar aquilo que te realiza e buscar os seus sonhos. Não tem como você buscar os seus sonhos se você não se sente uma pessoa realizada, uma pessoa empoderada, uma pessoa aceita, uma pessoa respeitada, né? Eu vivenciei isso no espaço da escola. Eu sei o que é. Eu não escrevi algo que os outros vivenciaram. Eu escrevi algo que eu também vivenciei, que aí é completamente diferente, né? É totalmente diferente. A gente percebe, por exemplo, eu compreendo até que muitas travestis e transexuais não tiveram a possibilidade, né, de estar sendo travesti ou transexual na escola, na faculdade, na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Eu compreendo, porque foi muito difícil, né? E apesar das aberturas hoje, isso ainda é muito difícil. E aí nós não podemos julgar, por exemplo, essas travestis e transexuais que só conseguiram fazer esse processo de mudança com a segurança de um concurso, com a segurança de ter uma universidade, né? Porque foi muito difícil, né? Às vezes até eu me recordo de um professor no doutorado que ele pegou e disse assim, nossa, um repórter perguntou para o professor e disse assim, nossa, e como você vê uma travesti no doutorado? Ele disse, não, é uma coisa normal. Aí assim, como normal, né? Ser a primeira em pleno 2012 a estar concluindo um doutorado, e é uma coisa normal. Como é normal? Não é normal, né? É tanto que chamou a atenção, é tanto que fez todo um processo de conscientização, e isso foi bom até porque muitas travestis e transexuais puderam se perceber enquanto potência também. Ora, se ela pode, eu posso tentar buscar, né?
Agora, isso não é regra, porque vai depender das oportunidades, né? Existe o contexto, cada uma tem sua história. Porque isso é muito perverso dizer, porque uma chegou, todas vão chegar. Não, existem histórias de vidas completamente diferentes. E essa é uma forma perversa de se virar para essas pessoas e dizer isso. Porque às vezes a pessoa não teve as mesmas oportunidades que eu tive, apesar de ter sido colocado para fora de casa pelo pai, né? De ter sofrido as dificuldades que eu sofri, mas existem pessoas que não, mesmo que tentasse, talvez não conseguiria, porque às vezes é muito difícil. Eu pensei em desistir também, né? Eu já estava professora do estado, eu fui concursada em primeiro lugar no município de Aracati como professora do ensino médio, tirei o primeiro e único lugar, né? Eram 5 vagas de 200 horas. E quando eu fui buscar a minha vaga nas escolas, os gestores disseram: não, mas não tem vaga. Eu, como que não tem? Se eram 5 vagas, só passou eu no concurso. Então, como é que pode não ter? Então, isso é toda uma sistematização que é produzida para poder negar esse lugar. Né? Mesmo que você consiga nos estudos e vão surgindo novos obstáculos, eu me recordo no estágio probatório, eu já estava terminando, e teve uma coordenadora que teve a maldade de denunciar que eu estava cometendo atos pervertidos, porque simplesmente eu coloquei próteses de seios em 2003, e aí foi denunciado na SEDUC, eu tive que ir me defender na SEDUC de mostrar. E nesse momento eu pensei em desistir de tudo, né? Que eu não aguentava mais, era muita pressão, era muita. E eu pensei em desistir e buscar os rumos que outras colegas também buscaram, né? Fora do país, né? Se prostituindo, enfim. Isso entrou na possibilidade, sim, porque quando você necessita para sobreviver, você faz qualquer coisa, gente. Então nós não podemos ficar apontando o dedo para as pessoas, porque você faz isso, porque você faz aquilo, se você se prostitui, enfim. Às vezes é porque quer, muita gente é porque quer, deseja, isso tem que ser respeitado. É o que Exato, a é uma pessoa quer, então opção, uma isso. E escolha. aí o problema está aí, porque nosso país não reconhece enquanto uma profissão. É aí onde está o problema, né? Porque é uma profissão antiga. Mas aí a questão do machismo, da E muito bem hipocrisia, procurada. não se reconhece, e muito bem procurada, né? Aí você já visto outros países que já reconhecem para dar o direito à aposentadoria a essas pessoas, né? Então, é outra problemática em relação às pessoas trans, né? É um processo, é uma necropolítica, né? É uma política de morte, né? De todos os lados, né? Na família, na escola, na maioria das famílias, na maioria das escolas, que a gente percebe isso. E também na sociedade em geral se percebe. Então, é uma carga muito pesada. E poucas conseguem resistir a esses processos. Né? E aí onde está a importância desse espaço escolar? Ao invés de nós produzirmos uma escola focada no preconceito, na discriminação, isso tem que ser o inverso. Essa invenção de uma suposta ideologia de gênero, isso é uma armação para poder impedir as pessoas de conhecerem a diversidade. Porque quando se conhece a diversidade, se passa a respeitar. Não é para as pessoas serem como nós, né? Como alguns discursos maldosos dizem, vão querer transformar as pessoas em LGBT. Não é essa a ideia, não é essa a proposta. É a ideia de conhecer e de respeitar, né? Assim, já pensou, porque existem heterossexuais, eu fui criada com uma família heterossexual, e mesmo toda a ditadura heteronormativa não me mudou a pessoa que eu era, né? Eu permaneci dentro daquela minha singularidade. E quantas pessoas também, né, tiveram que protelar, né? Muitos casaram, tiveram filhos e posteriormente que conseguiram fazer esse processo de mudança, porque é algo perverso de negação. Mas essas pessoas trouxeram essa questão, né? Luma, Falo demais. Não fala demais, nosso tempo que às vezes é muito curto. E, enfim, esse é um tema extremamente importante e relevante. Eu só quero fazer um rapidinho aqui, um agradecimento a todos que estão presentes, pessoal. Vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos à nossa live.
Nós estamos tratando aqui o tema da LGBTfobia no sistema educacional brasileiro e a evasão dos LGBTIs da escola. E as nossas convidadas é a Mara Beatriz e a Luma de Andrade. Né, a Mara Beatriz, aqui representando essa família que dá todo o suporte, que a Luma vem comentando, o quanto é importante, e a Luma aqui trazendo essa vivência dela em conjunto com a teoria crítica a respeito dessa evasão. O nosso Conecta tem uma programação mensal, é a 4ª realização do Conecta. Nós estamos contando aí, agradecendo uma parceria com a GoCase e o Facebook Brasil, e está sendo transmitido simultaneamente a nossa live em 3 canais. No canal da Todes, no YouTube, na página da Todes e na página do Facebook do app. Acredito que seja de conhecimento de muitas pessoas aqui que estão presentes, o quanto é alto o índice de violência nesses ambientes escolares. E, infelizmente, o ambiente escolar e o ambiente familiar, eles acabam enfrentando um paradoxo dessa nossa realidade LGBTIA+, porque é para ser um espaço seguro, porém as pesquisas vêm demonstrando cada vez mais que o espaço escolar e o espaço familiar são os primeiros espaços onde há o contato da criança com a violência LGBTIA+. A Luma falou bastante sobre a sua história, mas falou pouco, né? Eu tenho certeza que são muitas histórias ainda maiores que você pode falar para nós. E a Mara também comentou um pouco sobre a sua filha Lara, o processo que ela passou, teve que enfrentar um poder judiciário, ou seja, sair daquele espaço familiar, que tem um espaço onde você vem demonstrando esse amor tão grande pela sua filha, essa luta, e teve que sair desse espaço para ir lá no poder judiciário, para conseguir alguma coisa que lhe é de seu direito. Houve uma expressa violação por parte dessa escola, do dever dessa escola de inclusividade. Então, Mário, eu queria saber um pouco mais de ti, como que você vê, tá, que a educação, de uma forma prática, sabe, o professor, a professora, o professor, como é que você vê dessa forma prática que eles devem tratar as bichas, as trans, as travestis, os trans, as lésbicas, dentro desses espaços? Como é que você gostaria, ou como é que vocês almejam essa prática dentro do espaço educacional, para que a gente possa reverter um pouco mais esse quadro? Primeiro, eu queria pegar um gancho da Luma, né, que ela falou sobre a questão de como foi difícil a infância e a adolescência dela no ambiente escolar e na própria família. Eu acredito que hoje em dia, mesmo com todas as discussões que têm sido feitas, com todas as leis, com tudo que a gente tem conquistado, porque nenhuma dessas conquistas veio de graça, né? Todas a gente teve que arrancar a força, né? A comunidade LGBT foi lá e tomou a força. Mesmo assim, hoje a gente ainda enfrenta uma situação muito semelhante, né? Eu lembro que quando eu falei da situação da minha filha, muitas pessoas me parabenizaram. E eu pensava, poxa, eu não quero ser a exceção, porque eu ainda sou a exceção. A maioria das travestis, elas não vão ter o apoio da família e muito menos da escola e muito menos a empregabilidade e todas as outras coisas que uma pessoa que está dentro do padrão cis heteronormativo, ela tem acesso. Tanto no amor familiar, quanto na educação, quanto no emprego, quanto nas relações de casal, em todas essas áreas. Agora, na educação, eu acredito o seguinte, a minha filha, por exemplo, ela enfrentou uma situação parecida com a Luma, que é de outra geração. Ela também não ia ao banheiro, porque ela não sabia para onde se dirigir. Eu vou para o feminino, eu vou para o masculino, a coordenação sugeriu, não, fica usando o banheiro da coordenação. E eu disse, não, minha filha não é funcionária. A minha filha não trabalha na escola. Ela é uma aluna. Então, ela tem o direito de usar o banheiro das alunas. E aí vem toda essa discussão à tona. Então, eu acho assim que o papel das Mães pela Diversidade, que é quem eu estou representando aqui, é esse coletivo, Mães pela Diversidade, é muito importante para levar esse diálogo até a escola. A gente levar essas palestras, levar as nossas vivências como mães, né? O que é que a gente entende que os nossos filhos merecem tanto quanto os outros. Não é que eles mereçam mais. Não é como esse governo quer dizer, que a gente quer ter mais direitos do que os héteros, do que os cis. Não, a gente quer ter os mesmos direitos. É só isso. Então, assim, lembrar sempre que eu quero que a minha filha seja tratada como uma aluna qualquer.
E eu acho que isso começa, esse papel da escola ele é muito importante desde o início, desde da infância mesmo, quando está na pré-escola ainda, de mostrar que existe a criança negra, que existe a criança com deficiência, que existe criança de todos os tipos. A diversidade está aí para tudo, para a orientação sexual, para a identidade de gênero, para a raça, para religiões. Então, haver, desde a mais tenra idade, essa coisa. E no que diz respeito à comunidade LGBT, mostrar o quanto é natural, por exemplo, transitar, experimentar, né? Os pais e os professores, eu era muito questionada. Você deixa sua filha brincar com um brinquedo tal, vestir roupa tal, como se ela tivesse que seguir aquele padrão que está fechado naquela caixinha, né? Eles ensinam, a sociedade nos ensina, e a maioria dos pais e das mães não fazem isso por mal, eles só estão repercutindo aquilo que eles aprenderam, de querer colocar os seus filhos dentro dessa caixinha. Que se o menino rebolar, se o menino tiver um gesto estranho, quiser deixar o cabelo crescer, eu tenho que dizer, tá errado, não pode, você não tem o direito a experimentar. Então, assim, a gente como mãe, a gente quer chegar nessas escolas, ter esse diálogo e dizer, em qualquer idade, seja na mais tenra idade, até a velhice, o ser humano tem o direito à experimentação. Ele pode experimentar modelos de ser e de estar no mundo. Não há um modelo correto, não há um modelo errado. A gente pode transitar entre essas caixinhas que querem colocar a gente, está tudo bem. Perguntaram, tá, se a tua filha depois quiser voltar atrás, vai ter meu apoio. Quer voltar atrás? A gente volta atrás. E me disseram, Mara, como é que é isso? Tu vai apoiar? Vou apoiar. Sim. Se eu parar para pensar, será que eu, há 2 anos, era a mesma pessoa que eu sou hoje? Eu não sou. Eu sou uma pessoa com outras vivências, com outras leituras, né? Eu abri minha mente para várias outras coisas, eu participo de diversos outros movimentos. Então, isso vale para a sexualidade, isso vale para a identidade de gênero. Hoje eu estou casada com um homem, amanhã eu posso descobrir que eu estou com atração sexual em determinada moça que eu vi, que me apaixonei. E não tem nada de mais nisso, né? Não então, tem assim, mesmo. Eu acho que a família tem que estar sempre ali, paralelo, dialogando com a escola. E as mães pela diversidade... eu me sinto muito feliz de participar desse movimento, porque eu acredito que, principalmente em relação às crianças e adolescentes, existe uma negação muito grande de dizer que a criança LGBT não existe. A criança LGBT existe. Ela está na sua casa, ela está na escola, que você é coordenador, que você é professor. Você está querendo invisibilizá-la. É diferente. Né? Às vezes o pai quer, ajeita esse andar do menino, né? Às vezes a mãe diz, não vai brincar de boneca, porque você é menino. Se for menina, não vai brincar de bola. Então, quebrar esses paradigmas do que é de menino, de menina, isso tem que ser... A realidade é muito diferente, isso não chega na maioria das famílias, como a Luma disse. A maioria das pessoas trans não tem acesso a uma família que tenha esse esclarecimento, que tenha essa visão. A gente vive num país hoje em que esse discurso da ideologia de gênero foi capturado pelo governo, né? A extrema-direita simplesmente capturou isso porque sabe que é um tema polêmico. E aí nós não podemos nos ver reféns disso. A gente tem que ter o contraponto. Mara e Luma, perfeito, Mara. Assim, essa visão ampliada, ela sempre tem que estar presente, só que ela só vai estar presente a partir do momento que a gente se permite estudar e conhecer. Nós estamos com o nosso tempo aqui bem corrido, temos apenas só mais 6 minutinhos, e eu quero trazer a presença das perguntas dos nossos participantes. Infelizmente, não vai ter como fazer todas as perguntas, mas acredito que a pergunta da Janice acabou já sendo respondida, né, porque a Luma comentou sobre a aceitação dela na família, então eu vou passar para a pergunta da Michele. A Michele Fonseca fez uma pergunta no Facebook no seguinte sentido: ela coordena uma escola pública na região metropolitana de Fortaleza e percebe as dificuldades de adolescentes em assumir e viver sua escolha sexual. Ela acompanha de perto meninos e suas famílias, sem formação direcionada para isso. Qual seria a indicação para sanar essas situações? Cada uma vai ter mais ou menos uns 2 minutinhos aí para falar, para a gente poder conseguir abordar o tema.
Se quiser começar, Mara, ou a Luma. Tá. Luma. No meu caso, eu acho que a Luma vai poder complementar melhor como profissional da educação. Eu até sou formada em letras também, mas não tô em sala de aula no momento, então vou deixar para uma pós-doutora e que vive na pele, que é para mexer esse lugar de fala. Mas, assim, no meu caso, o que é que eu penso, né? A gente teve mães que já vivenciaram isso, tanto quanto eu. Não sou a única mãe, né? A maioria das mães vivenciam isso. Teve uma mãe no coletivo, que é a Roberta, que tem uma filha transexual e que ela não era chamada pelo nome social, não era respeitada na sua identidade de gênero, numa escola do município aqui em Fortaleza. E nós estivemos lá, eu fui junto com essa mãe, junto com a Roberta, e a Joconda também foi, né, que é outra mãe, fomos nós três conversar com esse núcleo gestor, mostrar as leis, levamos simplesmente a gente digitou, né, sobre todas as leis, sobre todos os direitos, protocolou junto à gestora, protocolou junto à secretária de educação do município e dissemos, olha, é uma questão que a gente quer dialogar, que a gente pode trazer pessoas aqui para conversar, para mostrar o quanto é natural, e também é uma questão de legislação. Mas a gente não quer seguir, como eu falei antes, pelo caminho mais duro, a gente quer seguir pelo caminho mais alegre, o caminho mais fácil. Né? Para que dificultar, se eu posso facilitar? Muita gente perguntou, tu aceitou a tua filha tão fácil, para que eu vou dificultar a vida da minha filha se eu posso facilitar? Não é? A escola tem que ir nesse mesmo sentido. Para que dificultar a vida do aluno? Para que trazer um transtorno para ele, se eu posso facilitar esse caminho? E o que me chamou a atenção é que uma pessoa do núcleo gestor era um gay. Então, às vezes, dentro da própria comunidade LGBT, a gente tem que abrir os olhos e dizer, poxa, olha a tua vivência, olha como foi complicado, vamos mudar essa realidade, vem cá, vamos dar a mão e mudar isso. E você, Luma, o que você indicaria aí para a Michele? A importância de trazer esse debate, né? Porque, assim, alguns professores e professoras dizem, né? Eu não vou me meter nisso, não é algo que faz parte do meu programa, né? De disciplina, né? Então, eu não vou entrar nessa questão. Mas ela está visualizando, ou ele está visualizando, toda uma sistemática diária de preconceito, quer seja com a questão da cor, quer seja com a questão LGBT, ou seja, escuta, ouve e faz de conta que nada está ouvindo. E o que isso significa? Não significa neutralidade, né? Para Foucault, neutralidade não existe. E eu penso também como ele, eu comungo com essa ideia. Não existe espaço de meio termo. Ou você tem um posicionamento, ou você não tem esse determinado posicionamento. E aí, quando as pessoas se acham que estão neutras, na verdade, elas estão contribuindo com a manutenção da ordem, né? Então, são pessoas que estão do lado da ordem. E aí, é exatamente o posicionamento contrário que deve ser feito. Se percebe o que está acontecendo e tem que se reagir, né? E a gente precisa, enquanto educadores e educadoras, percebermos que não é só aquele programa, o currículo, não é só o que tem no livro. O livro é um aspecto do currículo. O currículo ele é muito mais amplo. E aí tem um aspecto que é fundamental, que atravessa todas as disciplinas, que é a questão da formação cidadã. A cidadania para todos, que pode vir como temas transversais, mas na escola os temas transversais, eles são esquecidos porque mal se dá para ver aquele programa. E aí a gente tem que colocar dentro dos programas, né, não pensar o currículo enquanto livro, para poder trazer essas formas e ampliar, né, trazer um jornal, trazer uma revista, né, olha sai uma matéria, né, vamos discutir sobre isso que está interligado com o que a gente está dialogando nesse conteúdo. Então, é produzir link e produzir a interdisciplinaridade. Outro ponto importante para professores é a própria formação nessa questão. Porque, por exemplo, eu não aprendi nada sobre a diversidade, nada na escola, nada na universidade. Né? Eu não aprendi, eu não tive professores ou professoras trabalhando com essas questões. Né? Então, o que acontece? Eu aprendi muito com a vida, com a própria militância, né? A gente aprendeu
E aí onde está? Uma escritora, Maria da Glória Gó, ela vai nos dizer o seguinte: a universidade ela começa a produzir uma transformação na forma de pensar, saindo desse tronco conservador, quando começa a chegar essas pessoas que vêm de outras vivências, que não reproduz apenas os conhecimentos que foram permitidos serem reproduzidos, mas essas pessoas que vêm de um outro lugar, né? Uma travesti, uma lésbica, um gay dentro das universidades, ela vai trazer o negro, vai trazer questões singulares e conhecimentos e saberes outros. E a universidade é o espaço desses saberes múltiplos, né? E aí nós percebemos que muitos professores não tiveram a oportunidade de ter o que hoje está chegando, né, nas universidades. É uma possibilidade de pensar as diferenças, né? E aí o que fazer com essas pessoas que não tiveram essa possibilidade? Os cursos de formações, né, de capacitação, né, para professores, os cursos de especialização. Por exemplo, uma dica agora, está lançado agora, nós conquistamos na Unilab um curso de especialização à distância, né, gratuito, para que está aí disponível para as pessoas, em gênero, diversidade e direitos humanos. Né? É um curso que eu ajudei a construir. Então, está lá o edital aberto, e os professores, por exemplo, da própria região, ali, a região Fortaleza, metropolitana, tem possibilidade de poder fazer um curso de capacitação. Se eu não tenho o conhecimento sobre essas questões mais a fundo, então vou buscar essa capacitação. Se não tem como ser autodidata, né? Não tem essa busca do autodidatismo, de buscar esse conhecimento, ou às vezes porque falta uma orientação, às vezes até de leitura, mas buscar as universidades que estão trazendo essas temáticas, né? E isso Luma, é fruto de uma luta nossa, né? Que não é fácil num governo como esse, né? Mas que foi uma conquista que conseguimos o ano passado e que está aí. Luma, desculpa interromper, e você traz, acho que assim, o que vem sendo realmente apresentado por muitos especialistas e estudiosos, que é a transformação do próprio corpo profissional. Os professores, as professoras, as diretoras, os pedagogos, as pedagogas, enfim, toda essa estrutura, essas pessoas, não é a estrutura, mas as pessoas têm que se especializarem, conhecerem mais, estudar mais, a gente tem que compreender mais. Meninas, desculpa se eu posso lhe chamar de meninas, mas enfim, moças, doutoras, mães, jornalistas, Luma e Mara, muito obrigado por esse encontro. Foi incrível conhecer mais da vivência, ouvir mais dessa experiência profissional. A sua produção, Luma, eu estou ficando cada vez mais encantado, conheço muito pouco, mas enfim, o que eu tive a oportunidade de ler foi assim, realmente incrível. Vou comprar o livro, sugiro a todos também que tenham interesse, tem uma escrita fenomenal, tem dados, tem respostas e tem perguntas, que é o mais importante, tem muitas perguntas, e perguntas sempre questionadoras. Então, pessoal, eu quero agradecer em nome da todos, que estão aqui, a presença da Mari, da Luma, no nosso projeto Conecta 2020, que estamos trabalhando LGBTIA+, entre gêneros. No nosso próximo tempo, às 20 horas e 15 minutos, no horário de Brasília, e às 19 horas e 15 minutos aqui de Rondônia, e às 18 horas e 15 minutos lá no Acre, nós teremos o nosso próximo bate-papo, que vai envolver sobre de Cássia Eller a RuPaul, o poder da representatividade na formação de indivíduos LGBTIA+, com 3 convidadas incríveis, a Jamine Patrícia, a Nanda Costa e a Lan Lan. Meninas, Luma e Mara, muito obrigado, e acompanhe aqui conosco daqui 15 minutinhos, às 8h15, 19h15, 18h15, retornamos. Beijo grande.